Olá e bem-vindos à nossa terceira aula do módulo intermediário de Python. Nesta aula, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre duas outras bibliotecas nativas do Python, que são a Datetime e a OS. A biblioteca Datetime, ela nos permite trabalhar com datas, que é um tipo de dado que comumente é encontrado em conjuntos que nós trabalhamos. Sejam eles conjuntos de dados que trabalham com, por exemplo, produção ou até mesmo conjuntos de dados biológicos. A biblioteca Datetime, ela tem uma particularidade muito interessante. O módulo principal dela é o Datetime, que é nada mais é do que uma subbiblioteca. Quando a gente só quer importar uma parte da biblioteca, nós utilizamos um argumento, uma forma diferente de exportar. Lembra que quando nós importamos a biblioteca Math, nós importamos import Math somente? Ok, nós também podemos fazer isso com a biblioteca Datetime. Entretanto, a gente só quer utilizar uma parte dela nesta aula. Então, nós vamos importar somente essa parte. Como que nós fazemos isso? Como que nós importamos somente uma parte da biblioteca? A gente pode importar da seguinte maneira. From, nome da biblioteca, e o nome, agora vamos com o import. Import o nome da subbiblioteca. Curiosamente, essa subbiblioteca a qual nós estamos nos referindo, ela também se chama Datetime. Então a gente vai colocar from Datetime import Datetime. Dessa maneira, a gente vai poder ter esse tipo de importação. Novamente, por boas práticas, nós vamos colocar isso aqui em cima do nosso código, junto com as outras importações que fizemos. Então, from Datetime import Datetime. Simples assim. Agora, nós vamos colocar o nosso código para começar a trabalhar com essa biblioteca Datetime. O próprio submódulo Datetime, ele nos permite trabalhar com o formato data. Então, quando a gente quer trabalhar com data, temos algumas particularidades. Por exemplo, as datas elas são melhor visualizadas como se fosse uma string, né? A gente coloca lá dia, barra, mês, barra, ano. Mas, quando você vai tentar fazer uma operação entre essas duas strings, você não pode. Você não pode, por exemplo, saber quantos dias se passaram entre a data tal e a data tal. Então, a gente não sabe. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a seguinte maneira. A gente pode ter o nosso datetime e aqui a gente pode passar como argumento para criar uma data. O nosso argumento seria ano primeiro, 2022, depois o mês, 10, depois o dia, 16. Logo, nós teríamos a nossa data, que é 16 de outubro de 2022. O Datetime, ele utiliza essa notação porque isso permite que as datas sejam organizadas em ordem crescente, mesmo com strings. Então, isso facilita, porque o ano sempre vai ser o primeiro, depois o mês, depois o dia. Então, por exemplo, se você tem 16 de 10 de 2022 e 16 de 10 de 2021, ele vai comparar 2021, 2022 e vai dizer, ok, 2022 é maior que 2021, então essa é uma data posterior. Então, ele consegue trabalhar com essa maneira muito fácil. Uma vez criada a data, a gente está vendo que tem dois outros zeros que apareceram ali. Mas o que são esses zeros? Por padrão, quando a gente trabalha com o Datetime, nós trabalhamos com ano, mês, dia, hora, minuto, certo? Então, esses 0 e 0 são hora e minuto. A gente pode tirar isso, transformando isso aqui só .date, certo? Utilizando este argumento. Então, a gente só vai pegar essa data, certo? Perfeito. Mas e se você tiver já uma string que representa a data? Será que dá para fazer isso? Vamos tentar? Datetime. Então, digamos que a gente tem uma string no formato brasileiro. 16 de 10 de 2022. Deu erro. O Datetime, ele trabalha somente com esse tipo de data ali já definido. Para que nós consigamos trabalhar com esse tipo de data, a gente pode utilizar o seguinte. A gente pode criar o datetime. A gente tem um método chamado strptime, certo? strptime, ele é basicamente uma string que vai ser convertida para tempo. O p não é para, mas ele é utilizado.
Dessa maneira, você vai colocar como primeiro argumento a sua data, 10/2022, e como segundo argumento um código que vai representar a formatação da sua data. A formatação, a gente vai ter que começar esse código, ele começa com percentual D para dia, certo? Colocamos a barra, percentual M para mês, porque é month em inglês, e um percentual de novo. E aqui que tem um ponto interessante. A gente pode utilizar Y minúsculo para ano com 2 dígitos, ou Y maiúsculo para ano com 4 dígitos. Dessa maneira, a gente tem a nossa data, certo? Então, a nossa data a partir de uma string. Isso é muito útil quando nós temos uma lista de várias datas e essas datas todas estão como string. Então, isso daqui permite que a gente consiga trabalhar dessa maneira. Isso é interessante porque você está vendo que a gente tem um formato datetime, esse formato aqui é date, certo? Esse é date e esse é um datetime. A gente não pode fazer uma operação de um date com um datetime. Vamos tentar fazer isso? Se eu tentar fazer isso daqui, eu vou ter um erro. Então, para poder fazer isso, eu teria que fazer um date, certo? Beleza. E aí a gente tem um novo tipo, que é o time delta. Ou seja, quanto tempo passou entre uma data e outra. Vamos chamar isso daqui agora. Vamos fazer uma atribuição de data 1, vamos chamar assim. E aqui vamos fazer uma atribuição de data 2. Vamos saber agora, por exemplo, uma aplicação muito simples é quantos dias se passaram desde o dia 1º de janeiro de 2022. Então a gente pode ver, a gente tem o data 2, ou data 1 menos data 2, que foram 288 dias. Então, já se passaram 288 dias neste ano. As datas elas são bem simples, esse procedimento não tem muita coisa que pode ser feita. E o último ponto que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Quando a gente quer fazer uma operação com essa data e um string, o ideal é, você tem isso daqui, e digamos que você queira colocar assim, -5. Vai dar um erro, certo? Então, como que você pode extrair o valor 288 daqui? Você vai pegar o ponto, colocar entre parênteses, certo? Porque você quer só o resultado disso daqui. Lembra, o parêntese, ele dá a prioridade. Então, primeiro você vai fazer aquilo, terminou. O que tiver fora do parêntese, agora você pode colocar um ponto. Ele é um time delta e ele tem esse método chamado days, certo? Essa variável. Então, você vai pegar os days. E aqui você pode colocar -5, que vai funcionar direitinho. Então, algumas vezes você quer trabalhar assim, quantos dias se passaram desde tal data para um e quantos dias se passaram desde tal data para outro, e depois você fazer essa subtração. É interessante você começar a trabalhar dessa maneira. .days, você extrai o dia, certo? Então, a gente tem isso daí. Por fim, a gente tem também a questão de que nós podemos trabalhar o datetime convertendo novamente em string. E aí a gente pode utilizar a nossa data, ponto strf time. Então a gente usou strp time para transformar uma string em tempo, e a gente pode utilizar strf time para transformar data em string. Lembrando que o strf time ele também é um submétodo da data que a gente criou. Então a gente vai ter isso daqui e a gente vai colocar o nosso formato, que vai ser, nesse caso, vamos colocar que a gente quer no formato dia traço mês traço ano com 2 dígitos. E aí a gente tem a nossa data, certo? Com tracinhos com isso daí. Então, bem simples, a gente consegue trabalhar com datas, transformar isso daí, e a gente consegue criar funções que lidam com esse dado tipo data de uma maneira bem eficiente para a gente poder pegar essa questão.
Por fim, a gente consegue extrair diversas informações interessantes aqui. A gente pode trabalhar com o mês, por exemplo. Eu extraio o mês, 10, data, ponto, o ano, né? Opa, data 1, ponto, o ano. Consigo pegar o dia, data 1, ponto, eu posso pegar qual dia da semana é, certo? Ou seja, é o 6º dia da semana. Nesse caso, ele considera que o primeiro dia da semana é segunda-feira. Então, isso, é segunda-feira. Então, dia 0 é segunda, dia 1 é terça e assim por diante, até que 6 é domingo. E do ponto de vista dos principais métodos que a gente pode utilizar para trabalhar com data, é isso daí. Muito obrigado a todos por assistir a aula e nos vemos na próxima aula em que vamos continuar falando sobre bibliotecas nativas do Python. Até mais!